melhorando, está piorando ou está estagnada? Olha, quando eu comecei a publicar romances, em 1963, pela civilização brasileira, havia uma grande euforia no país. Era o governo Kubitschek. Em 63 era Jango. Era Jango, já era Jango, exato. Mas na fase anterior havia o Juscelino Kubitschek. Sim, foi um momento... Então, um período de grande euforia. Então, tudo que se fizesse daria certo. A civilização brasileira foi a grande editora do país, inventou a profissão de escritor do Brasil, a profissão de ensaísta. Sim. Até então havia pouquíssimos ensaios. Havia uma coleção brasiliana, do José Olímpio, e fora isso não havia ensaístas. O Jorge Zaá publicava muita coisa, muita tradução. Então a civilização inventou essa profissão. É sociólogo, escreve um ensaio de sociologia. É psicólogo, um ensaio. Então foi um grande período e surgiu toda uma geração de romancistas. Porque havia um certo orgulho de ser brasileiro, havia um grande interesse pelo país, houve o cinema novo, o teatro, houve a bossa nova, a música erudita foi uma fase ótima também. Infelizmente, veio a ditadura, a festa acabou, o povo sumiu, e estamos tentando, tantos anos depois, recuperar o espaço perdido. E você acha que a coisa está caminhando? É meio difícil porque, após a ditadura, tivemos um governo Collor, que não foi assim... Foi um desastre. Foi um desastre, não é? Bom, tivemos o Sarney, que também estava tentando arrumar a casa. Sim. Mas eu acredito que, aos poucos, esse interesse pelo país, esse trabalho, isso vai dar algum resultado. Hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu estive lá há pouco, já é uma coisa altamente positiva. Eu estive com vários autores gaúchos que vivem e muito bem de literatura. De literatura, né? As 6 editoras publicam só autores gaúchos, basicamente, que vendem muito... Qual é a editora? Há várias, há 6. Há 6 editoras. 6. O Luiz Antônio de Assis Brasil, que é um grande romancista, Sim, um grande romancista. quase ninguém conhece no resto do Brasil. Vamos convidá-lo para vir ao programa. Ele publicou um romance numa quinta-feira, com 5 exemplares. Terça-feira tinha esgotado a edição. Um romance chamado Perversas Famílias, publicado pela editora local. A cidade cheia de outdoors, televisão, rádio e jornal. No Rio Grande do Sul é uma classe média muito forte. Lá não há muitos ricos e não há muitos pobres. Há muitas indústrias pequenas, coisas familiares. Então, é uma classe média muito forte que, de fato, lê o que é produzido no Rio Grande do Sul. Eu imagino que se essa experiência se ampliar para o Brasil inteiro, se a concentração de renda diminuir e se surgirem pequenas e médias empresas com classe média mais forte, eu acredito que o quadro se alterará. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo agora do Rio Grande do Sul, esse outro país que a gente conhece, sabe que realmente a literatura lá é uma coisa séria. Vamos voltar, vamos passar para o Piauí, de onde você nasceu. Quer dizer, e vamos pensar um pouco na criança Esdras, no garoto Esdras, no adolescente. Conversar um pouco sobre as suas primeiras leituras, os livros que o influenciaram, os autores que mais o marcaram nessa fase de adolescência. Como é que foi isso, Esdras? Olha, eu lia muito uma coleção chamada Terra Mariar, que publicava basicamente livros de aventuras. Devorei o Tarzan. E a Terra Mariar era da editora Globo, não era do Rio Grande do Sul, no tempo do... Eu não me lembro se era da editora Globo. Conceito errado. Mas era uma série de aventuras. E também a coleção Saraiva, Sim. que publicava clássicos, de autores brasileiros, estrangeiros. Eu devorava aquilo tudo. E na literatura infantil, você não entrava em Monteiro Lobato, não? Ah, Monteiro Lobato foi o meu grande herói. Você leu Monteiro Lobato? Monteiro Lobato em Fortaleza. Em Fortaleza você tinha mudado para Fortaleza. Leu Lúcio Algari, tudo. Tarzan, e muito policial. E uma coisa... Coleção Amarela. Coleção Amarela toda. Bom, então esse hábito de ler, de fato, se consolidou. E havia também uma literatura em folhetos. Uma vez por semana aparecia um fulano e entregava um fascículo. Na semana seguinte, um outro fascículo. E depois alguém encadernava aquilo e guardava em casa. Então, hoje se fala muito, por exemplo, que a televisão atrapalha. Que, por causa da televisão, não se lê. Eu acho que isso não é verdade. A televisão é um dado civilizatório. Numa cidade interior do Maranhão, do Amazonas, por exemplo, a televisão, por mais baixo que seja o padrão, ela eleva o padrão local. Ela desperta curiosidade, ela abre janelas. Eu me lembro quando garoto em Fortaleza, a gente ficava brincando na calçada
e às vezes o pai, o avô, às 8 horas, as cadeiras sumiam. Sim. Todo mundo entrava para ouvir novela de Novela de rádio. rádio, né? E as Rádio Nacional. crianças aproveitavam para brincar mais um pouco. E já naquela época se lia bastante. Sim. Quer dizer, claro que um grupo de 100 garotos, talvez 4 ou 5, lessem com regularidade. Agora, nessa fase mesmo, quer dizer, ou na fase em que você começou a descobrir a sua vocação literária, quais foram os livros que mais o influenciaram? Aí, Olha, já Érico passando- Veríssimo. Érico Veríssimo, né? Érico Veríssimo, eu lia tudo que ele publicava, tinha maior admiração.